Vocês sabem do que nós estamos falando nas nossas quintas temáticas desse mês? Então digam. Sobre oração. Amém? Eu amo esse assunto. Até quando nós não estamos num culto temático, eu gosto muito de ministrar sobre ele, porque eu sei o quanto uma vida de oração na vida do crente pode transformar a vida dele da água para o vinho. Amém? Eu sei o quanto a oração na vida do crente é poderosa. A palavra fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, a sua oração, ela é poderosa. Quem é justo aqui? Amém? A sua oração é poderosa, tem bons efeitos, muitos efeitos na sua oração. Um crente que ora, um crente que tem uma vida de oração de qualidade, é um crente que vê prodígios, que vê maravilhas, que vê milagres. Amém? É um crente que não vê a vida dele simplesmente passar com as coisas naturais acontecendo. Não, ele vê o sobrenatural de Deus todos os dias na vida. Amém? E é isso que nós vamos falar nessa noite. Eu gostaria que você abrisse em Efésios 6:18. Você passou frio essa semana? Eu não passei porque eu estava agasalhada. Mas fez frio. Efésios 6. Espera aí que o Efésios da minha Bíblia sumiu. Achei. Efésios 6, verso de número 18. Chegaram? Amém? Vamos lá. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai, vou ler de novo. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Para resumir esse versículo, o que Paulo estava dizendo aqui? Estava dizendo ore. Ele estava dizendo ore em todas as circunstâncias, em todos os momentos, ore. Fale com Deus. Quando nós oramos, nós estamos estreitando a nossa relação com Deus. Quando a gente tem um amigo, para nós estreitarmos a relação com ele, o que a gente precisa? Só sentar um do lado do outro e ficar de boca fechada? O que a gente precisa fazer? Conversar, se relacionar. Se eu que sou amiga da Lídia, se eu não conversar com ela, se nós não estreitarmos a nossa relação, vai haver intimidade entre nós? Ela vai poder chegar na minha casa e abrir a geladeira, se ela não tem intimidade comigo? Claro que não. Agora, se nós formos criando uma amizade e dia a dia nossa amizade for estreitando, a gente vai ficando mais íntima e conversando cada vez mais, ficando mais íntima e mais íntima e mais íntima, pode chegar o dia dela chegar na minha casa e abrir a geladeira. Amém? E não vai ter problema nenhum. Pode ir lá abrir a geladeira. Daí, se tiver alguma coisa gostosa lá, você pode pegar, tá bom? E é a mesma coisa com Deus. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se relaciona com Ele, o que acontece com a nossa relação? Se aproxima. Quem aqui deseja ter uma relação aproximada com o Senhor? Eu desejo ter uma relação aproximada com o Senhor. É muito diferente quando na sua casa vai uma pessoa que você tem intimidade ou uma pessoa que você não tem intimidade. Você não fica mais à vontade quando você está diante de uma pessoa que você tem intimidade? Você fica tranquilo, você pode falar do jeito que você quiser. Você pode estar com qualquer roupa. Agora, se na sua casa chega uma pessoa que você não tem intimidade, fica aquela situação um pouco chata às vezes. Você não tem muito assunto, você não tem o que falar, você não sabe como agradar. Agora, se você tem intimidade, você sabe exatamente o assunto que você conversa. Você sabe exatamente aquilo que você fala. E é exatamente isso que Deus deseja do nosso relacionamento com Ele. Ele deseja que a gente tenha intimidade. Que a gente esteja cada dia mais íntimo dEle, mais próximo, mais conhecendo Ele. Ele já conhece a nós, Ele nos fez. Amém? A Bíblia fala que quando
Quando nós éramos ainda substância informe, na barriga da nossa mãe, Deus já pensava sobre o nosso respeito, já nos formou e já nos fez do jeitinho que nós somos. Ele já nos conhece, mas nós não conhecemos a Ele. Amém? Vocês estão prestando atenção em mim? Vamos lá. Aleluia. Vamos lá. E quando... Graças a Deus. Eu não estava nem conseguindo pensar na próxima palavra, gente, desculpa. Glória a Deus. E não vai voltar mais, amém? Eu estava quase seguindo o versículo que ele estava falando. Amém, vamos lá. Então, o que Deus deseja de nós é que a gente esteja próximo dele, íntimo, junto, perto. E a gente só consegue isso por meio da oração. Amém? A gente fala oração, mas oração talvez não seja aquele momento que você para e fala, ó Senhor, que você fique sozinho, talvez. Oração é você estar todo momento conversando com o Senhor, no seu carro, indo para o seu trabalho, no trabalho, não sei se o seu trabalho permite isso. Eu sou professora, não é toda hora que eu consigo estar orando, mas às vezes eu estou escrevendo alguma coisa na lousa, eu lembro de alguma coisa que eu preciso falar com Deus, eu falo rapidinho. Às vezes, são minutos, segundos que talvez você, em uma hora, perde falando com o Senhor, se abrindo com Ele, dizendo coisas para Ele que você lembra que Ele é bom, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, algo para louvá-lo. E essas coisas vão te tornando mais íntimos do Senhor. Vai te levando para mais próximo dEle. E como a gente precisa entender que nós somos beneficiados com isso. Deus, Ele tem todas as bênçãos, Ele é portador delas, já está com Ele. Amém? Agora, quanto mais eu me relaciono com Ele, as bênçãos dEle começam a ser canalizadas para a minha vida. Eu começo a canalizar, a sugar de tudo que existe de bom nele para mim. Então, nós dependemos da oração que nós fazemos ao Senhor. Nós dependemos de orar, de estar com o Senhor, de gastar tempo na presença dEle. Só você e Ele. Para Ele poder transmitir coisas ao seu coração, trazer alívio. Quantas e quantas vezes eu estava aflita, triste, com algum problema, e eu falava para o Fábio, eu só preciso orar um pouco. Calma que eu só preciso orar um pouco. Aí eu ia lá para o quarto, eu orava, eu falava com Deus, eu chorava, eu cantava um louvor. E aí o que Deus fazia? Ele ia lá e arrancava tudo que tinha de ruim que estava no meu coração. Todo pensamento errado que estava na minha mente. Me lembrava versículos. E aí recarregava todas as minhas baterias. Recarregava tudo aquilo que estava me trazendo para baixo, tudo aquilo que estava minando a minha energia, tudo aquilo que estava querendo me deixar triste. Ele num simples toque, num simples versículo, Ele consegue tirar. Às vezes a gente fica o dia inteiro com um pensamento ruim na cabeça, com um sentimento ruim no nosso coração, mas a gente não para um minuto para orar, para falar, Pai, eu repreendo esse sentimento, eu repreendo esse pensamento. A nossa vida depende disso. A nossa vida com Deus, a nossa vida de qualidade, a nossa vida de viver o melhor de Deus depende disso. Às vezes a nossa preguiça ou a rotina do nosso dia a dia não nos permite fazer isso. A gente está tão preso naquela rotina, a gente acha que é tão normal ficar se sentindo mal, tão normal ficar com um sentimento ruim no coração, com um pensamento ruim na cabeça, que a gente se esquece que Deus tem uma vida abundante para nós. Isso faz menção aos pensamentos que estão na nossa cabeça e os sentimentos que estão no nosso coração. Uma vida abundante é uma vida onde a gente só pensa coisa boa e a gente só sente coisa boa. Amém? Chegou o tempo da gente parar de achar que é normal. Ficar pensando mal de alguém. Ou ficar com um pensamento de derrota na nossa cabeça. Chegou o tempo da gente viver exatamente o Evangelho e a palavra, o que ela diz ao nosso respeito. Amém? Vamos abrir em Lucas 18.
Lucas 18. Chegaram? Vamos lá? Lucas 18, verso de número 1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Aqui Jesus estava falando sobre como Deus é quando a gente ora. Ele fala sobre um juiz que era infiel, um juiz que não era bom, e uma mulher ia continuamente pedindo uma coisa a ele, e ele falou assim: eu vou dar para ela o que ela quer, porque ela está me aborrecendo já com isso. Ele está dizendo que Deus, ele não é assim. Ele está dizendo: o juiz que é mau, de tanto a mulher importunar ele foi lá e deu aquilo que ela queria. Mas Deus, que é bom, quando nós pedimos, ele dá aquilo que nós pedimos, se está de acordo com a palavra, porque ele é bom. Amém? É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que Deus é um juiz mau, não. Ele está dizendo assim, ó, um juiz que é mau, que é ruim, ele foi lá e deu aquilo que a mulher pedia. Quanto mais Deus que é bom, não vai dar para a gente aquilo que a gente pede. Aí no final ele fala: mas será que o Filho do Homem vai encontrar fé? Ele diz assim: será que as pessoas vão crer que Deus faz isso mesmo? Que Deus dá aquilo que você pede? Então isso é para dizer para nós, para vocês, para mim, para quem quer que seja, que a oração traz benefícios para a gente. Deus escuta e Deus responde, Ele não demora, Ele faz isso depressa. Amém? Tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós falamos ao Senhor, tudo aquilo que nós derramamos nosso coração para Ele, Ele não está com os ouvidos tapados. Ele não está não olhando, Ele não está nos ignorando. Deus, Ele não ignora os filhos dEle. Ele está com os ouvidos atentos para ouvir as nossas necessidades. Não que Ele não saiba quais são as nossas necessidades, mas Ele está ouvindo a gente dizer que a gente depende dEle, que aquela situação só vai ser resolvida se Ele nos ajudar. Amém? É desejo de Deus nos dar coisas. É desejo de Deus nos abençoar, mas às vezes a gente não para nem para orar 5 minutos no nosso dia. Para dizer para Ele: Deus, você é tudo que eu tenho, você é a fonte de tudo aquilo que eu preciso. Eu estou com esse problema, eu estou com esse sentimento, estou com esse sintoma. Só você pode me ajudar. Vocês acham que Ele vai o quê? Tapar os ouvidos? Eu sempre faço a relação de um pai natural com Deus, um bom pai natural. Meu pai é um bom pai. Se eu chegar para o meu pai e falar: pai, eu estou com esse problema, só você consegue me ajudar. Você acha que meu pai ia falar assim: ah, se vira? Jamais. Meu pai ia falar: o que eu faço? Como que a gente faz? Talvez eu não consiga te ajudar agora, mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue... O que a gente consegue fazer para melhorar essa situação? Na hora ele ia pegar o problema para ele. Amém? É isso que um pai faz. Ainda mais Deus. A palavra fala, eu não tenho esse versículo separado, mas a palavra fala que
Nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas, bons presentes aos nossos filhos, ainda mais Deus. Amém? A gente precisa ter a consciência a respeito do caráter de Deus, de quem Deus é. Saber que Ele é nosso Pai, que Ele cuida de nós. Que toda necessidade, que tudo aquilo que a gente precisa, a gente pode encontrar nele. Amém? Deus, Ele é a fonte de tudo aquilo que a gente precisa. A gente pode solicitar para Ele toda ajuda. Seja algo financeiro, seja algo do nosso dia a dia, seja um relacionamento. Ele nos ajuda. Eu lembro uma vez que eu estava com uma... Eu tenho várias salas de aula que eu dou aula, e cada sala é de um jeito, porque as pessoas são diferentes. E eu tinha muita dificuldade com uma sala. Era uma sala tranquila com relação ao comportamento, mas assim, eles eram agitados, o horário que eu dava a aula para eles era um horário ruim. E eu falei assim, Deus, não dá para continuar assim. Não dá para continuar assim, porque eu não estou vendo o meu trabalho ter sucesso. Aí eu falei, pai, eu estou com esse problema, não estou conseguindo trabalhar do jeito que eu gosto, eu preciso que o Senhor me ajude. E aí ele foi me dando estratégias, foi me mostrando como que eu deveria tratar alguns alunos que eram pontualmente mais problemáticos. E aí um aluno acabou saindo, um aluno que era o mais problemático, ele acabou saindo da escola nesse meio tempo. Eu não orei para ele sair, tá? Deus aprove ao Senhor que ele saísse da escola. E depois de tudo isso, eu sei que no final do ano, graças a Deus, eu tinha uma boa sala, eu pude trabalhar tranquilamente com eles, consegui terminar tudo aquilo que eu precisava terminar. E Deus, Ele escuta aquilo que a gente fala. Olha que coisa pequena, eu estava com uma dificuldade com uma turma. Pequeno para Deus? Claro que é pequeno. Quantos problemas que Ele não resolve, quantas coisas que Ele não faz. Mas era o meu problema naquela hora. E no momento que eu orei, falei, Deus, eu não sei como fazer, o Senhor precisa me ajudar. Aquele problema foi de Deus. E aí Ele foi tomando as atitudes que Ele pôde. Ele foi tomando as atitudes que ele foi tomando as atitudes que ele achou que era para ter. E aí o que aconteceu? Aconteceu que no final das contas, hoje essa sala já passou de ano, né? Agora é um segundo ano. É uma sala maravilhosa, onde eu consigo trabalhar super bem com eles. Transforma uma situação que era ruim, uma situação que não era boa, que não estava dando certo, que estava me prejudicando, em uma situação boa. Hoje, graças a Deus, não mudou. A mesma quantidade de alunos, quase não mudou o número de pessoas. Mas Deus, Ele transforma, Deus, Ele muda, Ele é capaz de fazer isso. A gente precisa entender que o poder da nossa oração faz isso. Eu não precisei brigar com ninguém, eu não precisei mandar nenhum aluno sair da escola, eu não precisei discutir com o diretor sobre algumas coisas. Eu simplesmente orei a Deus e Deus resolveu o meu problema. Amém? E Ele faz isso com todos nós. Nós oramos a Ele e Ele resolve os nossos problemas. Amém? Os nossos problemas, quando nós entregamos a Ele, quando nós dizemos, eu não consigo fazer sem o Senhor, Ele vai lá e resolve. Ele vai lá e nos ajuda, nos dá dicas, nos mostra aquilo que a gente precisa fazer. Ele faz assim, eu sei, porque Ele já fez isso comigo. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir em Mateus 7. Só para concluir o que nós acabamos de falar. Chegaram? Sim, vamos lá? Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei a porta e ela será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate se lhe abrirá. Aí o versículo que eu citei para vocês, mas eu não tinha dado a referência ainda. Ao qual dentre vós é o homem que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus, darás o que é bom ao que lhe pedirem. Amém? Deus, Ele é bom e Ele dá coisas boas para nós.
tudo aquilo que a gente pedir, tudo aquilo que a gente orar, se estiver de acordo com a palavra dele, ele vai dar para nós. Amém? A gente precisa entender que esse é o caráter de Deus, é assim que ele funciona. Amém? Só que se a gente não experimentar ter uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus, a gente não experimenta tudo isso. Como eu falei no início, Deus ele precisa de intimidade conosco. Para a gente poder canalizar as bênçãos dele para a nossa vida, a gente precisa estar próximo, estar perto. Amém? Eu só consigo fazer com que a vida de uma pessoa tenha influência na minha vida se eu estou perto, se eu estou próximo. Então, a influência de Deus na minha vida só vai existir se eu estiver próxima dele, se eu estiver falando com ele, se eu estiver em contato com ele. E hoje nós vamos falar a respeito de 2 tipos de oração que eu vejo que no nosso momento de devocional com Deus, no nosso momento de oração com Deus, no nosso momento de nós e Deus, é o que eu acho que dá mais corpo para a nossa oração e é o que eu vejo que nos ajuda muito a estar mais próximo de Deus. A primeira é a oração de consagração e depois é a oração de louvor e adoração. São 2 tipos de oração que fazem total diferença na vida do crente, se ele faz isso constantemente. Amém? A primeira delas que eu falei é a oração de consagração. A oração de consagração é uma oração onde nós consagramos a nossa vida a Deus. Onde nós dizemos para ele, Deus, não importa aquilo que eu quero, não importa aquilo que eu sei, não importa aquilo que eu acho que é bom para mim. O que eu quero é que a sua vida, o seu plano, o seu sonho aconteça na minha vida. É quando nós nos oramos, nos consagrando a Deus a nossa vida, a nossa família, aquilo que a gente tem, as nossas habilidades, o nosso casamento, e nós consagramos ele ao Senhor. E dizemos, Deus é seu, faz aquilo que você bem quiser. Amém? Essa oração, ela é uma oração que ela deve ser feita diariamente, constantemente a Deus. Deus ele tem um desejo diário para nós. Uma vontade que coisas aconteçam na nossa vida diariamente. Então é por isso que a oração de consagração ela precisa ser feita todos os dias por nós. Pai, eu consagro meu dia ao Senhor. Pai, prepara aqueles que o Senhor precisa tocar através da minha vida. Me prepara o meu dia. Faz aquilo que o Senhor bem entender. Guarda a minha vida. Amém? É uma oração que nós fazemos diariamente ao Senhor, nos entregando a Ele, nos colocando à disposição da vontade, do querer do Senhor. Amém? O versículo que a gente vai ler para nos mostrar essa oração sendo feita é em Lucas 22. Vão abrindo enquanto eu explico algo para vocês. Lucas 22. Enquanto vocês abrem, eu só quero lembrar que no último culto nós tivemos a palavra com a Juliana Parreira. E ela falou sobre oração da fé. Existem vários tipos de oração. Ela falou sobre a oração da fé. E hoje eu estou falando sobre 2 tipos de oração. A oração de consagração e de louvor e adoração. Só para vocês entenderem. Amém? Existe a oração de entrega. Existe a oração concordada. A oração unânime. Existem outros tipos de oração. Mas eu vejo que a oração de consagração e a oração do louvor e adoração são orações que são ferramentas poderosas quando a gente faz ela no íntimo com o Senhor. Ela ela canaliza as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Amém? Abriram lá em Lucas 22? Lucas 22, verso de número 40. Aqui é Jesus no Getsêmani, ele estava prestes a ser entregue aos soldados. Ele estava naquele momento onde ele estava se preparando, né? E ele ora a Deus dizendo assim, ó. Lucas 22, 40. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu, orai para que não venhas a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra. Ajoelhou-se e começou a orar. E ele disse, Pai, se queres, afasta de mim este cálice.
Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Aqui a gente vê Jesus fazendo a sua oração de consagração. Ele estava dizendo, basicamente, parafraseando Jesus, ele estava dizendo assim: Pai, eu não quero morrer numa cruz. Eu não quero passar por esse sofrimento. Mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. A oração de consagração é a oração que a gente pode dizer, se for da tua vontade. A Juliana falou no culto de quinta passada que se for da tua vontade, na oração da fé, não cabe. Por quê? Na oração da fé eu sei exatamente qual é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus a respeito de cura? Que eu seja curado ou que eu não seja? Que eu seja curado. Então, não cabe numa oração da fé eu dizer, Pai, se for da tua vontade, o Senhor me cure. Isso não é a oração da fé. Essa oração ela não tem efeito. Agora, onde que cabe se for da tua vontade? Numa oração de consagração. Jesus expôs qual era a vontade dele. Eu não quero que isso aconteça comigo. Afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele expôs aquilo que ele sentia, mas ele disse, o Senhor é soberano na minha vida. Eu já consagrei a minha vida ao Senhor. O Senhor sabe aquilo que faz. E a gente já sabe o final da história. Amém? Então, quando nós consagramos a nossa vida a Deus, nós nos colocamos inteiramente à disposição de Deus, independente daquilo que Ele deseja fazer conosco. Se Ele deseja nos enviar para missões, se Ele deseja que nós pastoreamos uma igreja, se Ele deseja que a gente seja líder de jovens. Não importa. A gente está dizendo, Pai, não importa aquilo que o Senhor quer que eu faça. Meu único desejo é fazer a sua vontade. Amém? Tem momentos que cabe a oração de consagração e existem momentos onde cabe a oração da fé. A oração da fé é quando eu desejo adquirir alguma coisa no sentido de cura, algo nesse sentido. E a oração... Peraí que me fugiu o nome. E a oração de consagração, eu estava com concordância na cabeça. E a oração de consagração é quando nós entregamos a nossa vida a Deus e dizemos assim, o Senhor faz aquilo que o Senhor bem entende. Amém? Essa oração precisa ser feita diariamente na nossa vida. Pai, eu entrego para o Senhor o meu dia. Faça aquilo que o Senhor bem entende. Me coloque no lugar onde o Senhor deseja. Amém? O outro tipo de oração, que também é muito importante no nosso devocional diário com o Senhor, é a oração de louvor e adoração. Talvez a gente não entenda muito bem, mas a palavra louvor, o conceito dessa palavra, é a gente adorar a Deus, dizer a Deus, exaltar a Deus a respeito daquilo que Ele fez ou daquilo que Ele faz. A respeito de uma cura, a respeito de coisas que Deus fez para você, que fez para nós como igreja. Então, nós louvamos a Ele quando Ele faz algo. Nós louvamos a Ele porque Ele fez algo. Amém? E nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Então, quando nós dizemos adorar a Deus, quando nós dizemos para Ele aquilo que Ele é, a respeito do caráter dEle. Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é magnífico. E quando nós louvamos, a gente louva Ele a respeito daquilo que Ele fez, a respeito daquilo que Ele faz, das ações dEle. Nós adoramos por aquilo que Ele é, a respeito do caráter dEle. Amém? E como é importante no nosso devocional, nossa oração diária, a gente dizer para Deus aquilo que Ele é. Exaltar Ele, dizer você é soberano, você é maior que todos. Não existe problema páreo para o Senhor, não existe nada que seja maior que o Senhor. Isso traz uma consciência tão grande para nós de quem Deus é. Você acha que se você amanhece no seu dia dizendo para Ele que Ele é maravilhoso, que Ele é tudo para você, que Ele é a fonte de tudo aquilo que você precisa, você acha que aquele probleminha, quando você chega no seu trabalho, vai mudar o seu humor? Não vai. Porque você está com uma consciência muito clara a respeito de quem Deus é dentro de você. Você acordou exaltando a Ele. Você acordou dizendo, lembrando, não lembrando a Ele. Ele não precisa ser lembrado daquilo que Ele é, mas nós precisamos ser lembrados diariamente de quem Deus é. Do que Ele faz, do que Ele fez. Amém? Eu quero ver um humor mudar. Se você acordar todos os dias, exaltando a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz.
Pode chegar um problema que for, você está tão consciente, está tão fresco na sua cabeça. Quem é Deus, como Ele age, como Ele faz, que nada muda você, nada tira você da bênção que o Senhor já te deu. Amém? Nada tira você do prumo, nada desestabiliza o seu emocional, nada te deixa nervoso. Por quê? Porque você tem a consciência de quem Ele é. Agora a gente passa 4, 5, 6 dias sem nos lembrar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz. Quando o problema chega e bate na nossa porta, é mais difícil manter o bom humor, né? É mais difícil não se preocupar, é mais difícil não perder as estribeiras, não ficar nervoso. Uma vida de oração, ela nos blinda, ela nos poupa, ela atrai a bênção do Senhor para nós. Ela nos dá dias maravilhosos. Não estou dizendo que não vai ter problema, não estou dizendo que não vai ter empecilhos. Eu estou dizendo que o problema e que o empecilho não vai afetar você. Vai ser tão pequeno perto daquilo que Deus é, vai ser tão pequeno perto daquilo que Deus faz, que não vai nem relar em você, não vai nem chegar você não vai nem chegar a pensar um segundo sobre o problema, porque você já sabe que Ele resolve, você já sabe o que Ele faz. Amém? Como eu disse, uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor, ela nos beneficia. Ela traz benefícios para nós. A gente precisa criar uma rotina onde um tempo de oração com Deus precisa estar incluso. A gente bota no nosso dia, às vezes, o nosso trabalho, claro, no cuidado com os nossos filhos, com a nossa casa. E a gente esquece de colocar um tempo para o Senhor. A gente esquece de colocar um momento para estar com Ele. Sozinho, só você e Ele. Seja no carro, indo para o trabalho. Tem gente que trabalha em outra cidade, precisa viajar. Um tempo maravilhoso para você estar conversando com o Senhor. Para Ele estar colocando coisas dentro de você. Você tirando coisas de dentro de você também. Preocupação, ansiedade. Amém? A vida de oração, quando a gente cria esse hábito, quando a oração faz parte de nós, não tem como a gente não ser abençoado. Não tem como coisas não mudarem na nossa vida. Quantos testemunhos eu tive? Às vezes eu falava, não, eu vou orar, vou criar o hábito de orar. Teve uma vez que eu falei, não, agora estou orando pouco, eu preciso criar o hábito de orar. Aí eu orava um tempo por dia. Ou em casa, ou no carro, onde eu conseguia um tempo de qualidade para estar eu e Deus sem pensar em mais nada. Quantos milagres nós vivemos, eu e o Fábio, a respeito disso? Quantas coisas nós vivemos, quantas maravilhas chegaram para nós, quantas notícias, quantas portas de trabalho, quantos contratos nós fechamos, por conta de um tempo de oração que a gente dedicou só a Deus. É assim que funciona. Nós temos que trabalhar, temos que dar o nosso melhor, é claro. Mas tem uma parte, como a Juliana falou, tem uma parte que é natural. E tem uma parte que é sobrenatural. E o sobrenatural não é com a gente, o sobrenatural é com Ele. E como que eu atraio o sobrenatural de Deus para a minha vida? Intimidade. Se eu estou perto, se eu estou do lado, conversando. É lavando a louça, esfregando o chão. Coloca a Deus para fazer parte do seu dia, no ônibus, indo para o trabalho. Coloca a Deus para fazer parte do seu dia. Coloca Ele no meio do seu trabalho, coloca Ele no meio da criação dos seus filhos. Está lavando louça, coloca um louvor. Está fazendo alguma coisa, põe uma ministração. Ora a Deus. Exalta Ele. Está lavando roupa, fala, Pai, você é bom. O Senhor é poderoso, o Senhor faz. Eu não preciso ter medo.
Coisas que exaltam ao Senhor. Amém? Coisas que deixam o problema bem pequenininho e deixa Deus bem grande na nossa vida. Amém? A gente precisa criar esse hábito. É um bom hábito. É um hábito que transforma a nossa vida. Fazer dieta e exercício físico são bons hábitos. A gente precisa disso. Isso é saúde para o nosso corpo. E orar a Deus é saúde para o nosso espírito, é saúde para a nossa alma, é saúde para a nossa vida, para tudo aquilo que a gente precisa, para a nossa família. Amém? Nós somos beneficiados. O benefício está em nós. Nós colhemos a nossa oração. Deus é fonte de tudo aquilo que a gente precisa. Ele já tem toda a bênção já. A gente não precisa abençoar a Deus. Não é a nossa oração não abençoa a Deus. Ele já é a fonte de toda a bênção. Mas a nossa oração abençoa nós. A nossa oração atrai a bênção para nós. E às vezes a gente não ora. Às vezes a gente não fala. Não declara. Amém? Como é importante a gente entender a diferença dos tipos de oração. A gente já conhece 3. Quem não faz rema, quem fez rema conhece todas. Ou quem está fazendo está conhecendo todas. Mas nós que estamos aqui e não fizemos o rema ainda, nós conhecemos 3. Que é a oração da fé poderosíssima, que a Juliana nos ensinou. A oração de consagração poderosíssima. E a oração de louvor e adoração. Eu quero abrir um versículo com vocês. Está lá em Atos 16. Vamos lá. É o último versículo de hoje. Verso de número 22. Atos 16, 25, desculpa. Esse versículo está falando sobre Paulo e Silas na prisão. Eles foram presos porque eles estavam pregando o evangelho. E aí eles foram jogados na prisão. E eles não foram jogados em qualquer prisão. Na cadeia, né, no cárcere, eles foram jogados no cárcere interior. Qual que era o cárcere interior? É o cárcere, a prisão, a cadeia, onde os dejetos dos presos eram eliminados. Então, pensa na delícia que era aquele ambiente. Então, vamos lá. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que os prendiam a todos se soltaram. Amém? Chegou uma hora na vida de Paulo e Silas que eles não tinham mais nada para fazer. Eles estavam num cárcere onde estava cheirando muito mal, onde o ambiente provavelmente tinha ratos e animais que não são agradáveis da gente estar perto, presos, sem ter o que fazer. E eles falam, como que a gente vai passar o nosso tempo? Vamos orar e louvar a Deus. Eles oraram, eles louvaram a Deus. O que aconteceu? O sobrenatural de Deus aconteceu. Amém? Eu sempre falo para o Fábio, Ellen, não tem o que fazer nessa situação. Eu falo, então vamos louvar mesmo. Não tem o que fazer, a gente louva e adora. Amém? Quando chegar numa situação da sua vida que você não tem o que fazer, você não tem para onde correr, você não tem mais o que fazer, louve e adora. Que aquilo que você precisa que aconteça, que o sobrenatural de Deus, que você precisa que ocorra naquele momento, vai acontecer. Amém? Vocês já viram prisão se abrir sozinha em algum noticiário da TV? Vocês já viram? Eu nunca vi. A única vez que isso aconteceu foi aqui, com Paulo e Silas. E quem fez isso foi o poder de Deus. Mas o que atraiu o poder de Deus? A oração. A oração de louvor, a oração de adoração de Paulo e Silas. Ali naquele momento, Deus viu onde estava o coração de Paulo e Silas. Não era aquilo que eles estavam dizendo que moveu o Senhor. Não era que eles estavam dizendo que Deus era bom, que Deus era maravilhoso. Deus já sabe disso, a respeito dele. Mas Deus, ali naquele momento, viu aonde estava o coração deles. E aí, o que ele fez? Ele se moveu. Amém?
Quando a gente faz isso, quando a gente louva, quando a gente adora ao Senhor, a gente não está simplesmente dizendo palavras para Ele. A gente está mostrando aqui o que existe no nosso coração. E se tem uma coisa que move o Senhor, é um coração sincero. Amém? Deus, Ele faz maravilhas e faz milagres, mas a gente precisa estar perto. Amém? Vamos ficar de pé? Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de oração a Deus, mas um tempo de qualidade, amém? Que você pudesse consagrar a sua vida, louvar, adorar, dizer para Ele aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, mas algo de qualidade, amém? Algo, seu coração só nisso, a sua mente só nisso. Não pensa naquilo que você tem que fazer amanhã, não pensa nas coisas que você precisa resolver, mas foca no seu relacionamento com Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é. Pai, obrigada, Senhor, pela Sua vida em nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos curou. Pai, obrigada porque o Senhor nos trouxe por uma condição de justo. Obrigada, Senhor, porque nós podemos chegar diante do Senhor e pedir coisas ao Senhor, e o Senhor nos ajuda, o Senhor faz. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada, Pai, porque o Seu amor, Ele não falha. Obrigada, Senhor. Nós Te louvamos. Nós rendemos graças a Ti, Senhor. Nós levantamos mãos santas diante de Ti e declaramos que só o Senhor é Deus, que Você é poderoso, Você é santo. Em Você existe tudo aquilo que nós precisamos, que a nossa vida é Sua, que os nossos dias, Senhor, são escritos pelo Senhor. Pai, nós rejeitamos todos os sonhos que nós temos para pegar aquilo que o Senhor tem para nós, para viver, Senhor, os Seus planos para as nossas vidas. Pai, nós abrimos mão das coisas desse mundo para receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós e guardou para nós. Senhor, nosso coração é Seu, a nossa vida é Sua. Você é bom. Você é bom, Senhor. Nós consagramos a nossa história a Ti. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos a nossa família, a nossa casa, os nossos bens. Tudo aquilo que nós temos, Pai, para Te servir, para a Tua honra, para a Tua glória. Pai, obrigada porque nós temos ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque Você é nosso Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, cheio de amor por nós. Oh, Senhor, glórias e glórias nós Te damos. Aleluia.